Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, verso 19, por gentileza. Se você puder ficar de pé, se não puder, não tem nenhum problema, tá bom? Vamos lá, mas se puder, por gentileza. Lucas 16, 19. Essa faz parte de uma série de mensagens. Se for possível, terminaremos hoje ela, em nome de Jesus. Ele diz o seguinte, né, queridos, é um relato do próprio Jesus contando essa história. Ele estava no meio de uma multidão, onde situações estavam acontecendo. Ele vai entrar com esse relato. E esse aqui é o próprio Jesus dizendo: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado quê? Coberto de... e ficava deitado à porta da casa do rico, né? O cara rico se deleitava com a sua riqueza, e o pobre deitado ali, largado como um cão, praticamente morto, sendo lambido ali pelos animais. Passa para mim, vamos lá, tá aqui. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Vamos lá. E aconteceu, vamos lá, isso aqui é Jesus contando essa história, tá, queridos? Me ajuda por gentileza. Daqui para frente vamos juntos, eu e você? E aconteceu que... Vamos juntos agora até 26, vamos lá, vai, ó. No inferno... Continua, vamos lá, vai. Então, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou... Você repare que é uma pessoa que morreu e aqui é uma alma que está sentindo a chama, entendeu, querido? Então, não é somente algo comum, né? Alguém que morreu espiritualmente e que está sentindo o poder das chamas espiritualmente. Isso tem uma explicação que a gente vai ver depois. Passa para mim, vamos lá, 25, me ajuda, vai, ó. Mas Abraão disse: filho, durante a sua vida, enquanto Lázaro, agora, porém, ele está aqui, enquanto você... No 26 nós paramos, vamos lá, vai, solta a voz, me ajuda, vai. E além de tudo, de modo que os que querem passar daqui até vocês, nem os de lá, guarde esse entendimento, tá? Para a gente poder conseguir compreender isso, até onde a Bíblia nos revela. Senhor Deus, obrigado por tudo. Que o Espírito Santo fale conosco, nos dê sabedoria. Tu sabes, ó Deus, que nós precisamos ir somente até onde a Bíblia fala. Onde ela se cala, nós vamos ficar só na palavra. Então nos ajuda a ser conosco em tudo que vamos fazer nessa manhã e nos dá entendimento desse tema tão importante, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga. Amém. Toque alguém, diga assim, ó, seja abençoado pela palavra de Deus. Sente-se, por gentileza. A nossa série fala sobre o destino final dos mortos, parte 3. É um tema complexo, não simples. A Bíblia não dá muitas definições sobre o mundo espiritual após morte. Eu ensinei a vocês com esse tema o seguinte: onde a Bíblia se cala, a gente... Vocês gravaram isso? Vamos de novo. Onde a Bíblia se cala, a gente não fala. Vamos de novo, vamos lá, vai. Onde a Bíblia se cala... Porque hoje tem muita gente aí metida teólogo, entendeu? Que fica conjecturando coisas aí do arco da velha que não tem base bíblica nenhuma. E o grande problema de alguns de nós, estou falando de igreja como um todo, a vida também está incluída, como um todo. A gente não lê Bíblia, a gente não estuda a palavra, qualquer coisa que o cara conta lá na internet, uma lorota, entendeu? Que nem outro dia eu vi um camarada aí, né? Era aqui numa igreja em Macaé, dizendo que conseguia engarrafar demônio em garrafa PET. Eu nunca vi isso. Só se ele for neto lá do cara lá do sítio Pica-Pau Amarelo, né? Que engarrafava o Saci Pererê, né? Fora isso, ele deve ser parente lá de alguém lá, né? Tia Anastácia, Dona Benta, lá do sítio Pica-Pau Amarelo. Porque fora isso, querido, é historinha.
Não existe isso, querido. Como é que um cara vai engarrafar demônio, um ser espiritual dentro de uma garrafa PET? E o pior de tudo é gravando aquilo ali. Aí ele libertou a pessoa, botou o demônio na garrafa e tampou. Aí depois, para provar que o demônio está aqui, ele abriu a garrafa, apertou na pessoa, a pessoa endemoniou de novo. Ah, querido, pelo amor de Deus, né? Tu não dá para cair nessa não, em nome de Jesus, né? Toque alguém essa manhã, olha que pessoa maravilhosa está aí perto de você. Diga assim, ninguém vai te enganar não, em nome de Jesus. Como é um tema que já vem sido, né? Ele já está numa série, eu vou só repassar para você relembrar. O primeiro ponto, a gente falou sobre o estado intermediário. Bota para mim aqui. Estado intermediário, o que é o estado intermediário? É o estado intermediário da alma, o estado entre a morte física e a ressurreição. João 5:28, bota para mim João 5:28, por favor. Tudo foi dito, tá, gente? Eu vou só ajudar a refrescar a sua memória, tá bom? João 5:28, bota para mim, querida, por gentileza, vamos lá? Amém? Isso. Amém. Tranquilo aí? Vamos lá? Isso. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham aonde mesmo, hein? Vocês não estão nos túmulos, não é verdade, né? Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Vamos lá, vai, ó. Ah, que bom. Eu fiquei até assustado agora pela manhã, né? Falei, gente, cadê o povo? Vamos lá, vai. Não fiquem maravilhados com isso, porque... Ah, mas vão ouvir a voz de quem? Me ajuda, gente. De quem é essa voz? De quem é a voz? Amém. Fala assim, a voz é de Jesus. Vamos lá, vai. Vamos lá, 29. Solta a voz comigo. Vamos lá, vai. 29, vai. Os que tiverem feito bem e os que tiverem praticado mal. Tá, queridos, aí tudo que isso aí já foi explicado, né? Alguns crentes, servos de Deus e fiéis, tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para condenar? O tribunal de Cristo é para condenação, gente? É para quê? É para quê, hein? Eu já falei isso com vocês. É para quê? Se alguém te parar hoje na rua, Mariana, é tu mesmo, e te perguntar, o tribunal de Cristo é para condenação ou é para galardão? O que você vai responder? Galardão. Essa menina é inteligente, tá vendo? E quem morre sem Cristo, nunca quis nada com Jesus, não tá nem aí para esse negócio de ser crente, ele vai ser julgado aonde mesmo, hein? Qual é o tribunal que ele vai ser direcionado? O senhor será direcionado para esse aqui. É o tribunal chamado Juízo do Trono Branco. Falamos sobre ele, não falamos, né? Todos os mortos de toda a história da terra vai ser julgado lá, não é verdade? O mar vai entregar seus mortos, aqueles que desapareceram vai entregar seus mortos. Seja de onde for, o cara vem, filhão. Vamos lá, vamos conversar aqui. Eu falei um pouquinho também sobre o Seol e o paraíso nessa parte, tá, queridos? Que fala o Seol é a palavra de origem hebraica para inferno, e Hades, palavra de origem grega para inferno. Não vou ficar explicando tudo isso, queridos, senão eu não consigo sair do lugar, tá? Eu também falei sobre o lugar dos mortos, né? Alguns teólogos, né, entendem que o lugar dos mortos, o Hades, estava dividido em duas partes. Amados, olha só. Quando Jesus conta a história aqui de Lucas, volta lá em Lucas para mim. É Lucas, capítulo de número, deixa eu falar para você aqui para não ter nenhum equívoco, tá bom? Isso, Lucas 16, verso 19. Jesus conta essa história aqui. Aí aqui, né, nessa história, ainda havia uma possibilidade de se ver um lado e o outro. Quem estava no inferno via quem estava no céu e vice-versa. Nós estamos nos baseando nisso segundo o próprio relato do Senhor Jesus. E fora isso aqui, olhe para mim, ninguém pode provar nada do que é além do que está escrito. A tradição dos teólogos dizem que nesse momento que ele está contando essa história, ele ainda não havia morrido e descido para fazer a remissão daqueles que lá estavam.
Porque muitos que morreram antes e foram fiéis a Deus, estavam nesse lugar. Então Jesus desce, se lembra quando a Bíblia diz, né, que ele vai, né, até o centro da terra, ele morre, e ali, né, há uma batalha, e ele vence Satanás, pisa na cabeça da serpente, toma a chave da morte e do inferno nas mãos dele. Ele vence a morte, ressuscita, e aqueles que estavam ali, que foram fiéis, ele leva. Isso aqui, queridos, é uma coisa de... Olhe para mim, é complexo, você tem que prestar atenção. Nesse momento dessa história, ele ainda não havia morrido. Ele não tinha ressuscitado. A tradição, né, diz que nesse momento aqui nessa história, ainda havia a possibilidade de um enxergar o outro. Mas quando Jesus morre e leva essas pessoas, o inferno agora é o inferno, o céu é o céu. Na nossa mente humana, ou na nossa capacidade intelectual de entender as coisas, nós achamos que existe um céu, que é o lugar onde habita Deus e todas as suas esferas, né? Que é o primeiro céu, que é o trono de Deus, o segundo céu, que é o dos anjos, e o terceiro céu, que chama-se paraíso, e onde essas almas estão. É difícil eu ficar, pastor, como é que é isso? Estou perdido. Depois a gente conversa, mas agora eu não posso ficar aqui, não tenho como, querido, né? Isso aqui anos e anos e anos lendo para entender. Se eu disser para você, aprendi tudo, querido, eu acho que eu consegui entender isso aqui. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. É óbvio que estudar, ler, ajuda, compreende, mas não é qualquer tipo de literatura que explica essas coisas. Então, cuidado com as fontes, principalmente com as da internet. Querido, tem muita mentira flutuando na rede. 20%, 30%, dá para a gente consultar e verificar. E os outros 70%? É lixo. Ninguém vai enganar vocês. Toque em alguém e diga, irmão, ninguém te engana nessa manhã em nome de Jesus. O Espírito te dê discernimento. Então, nesse momento, Jesus está contando essa história e está vivo. Ele está contando. Então, aqui ainda havia a possibilidade. A palavra seio de Abraão era uma nomenclatura dada aos judeus para que se falasse sobre alguém que era salvo e ia morar no céu. Ou seja, o seio do pai Abraão. Então, era alguém que foi salvo, que foi fiel. Enquanto não tinha Jesus para ser o remidor e o salvador, como é que alguém era salvo? Vocês conseguem me explicar isso? Vocês conseguem explicar para uma pessoa na rua que cruza com você, que você vai falar de Jesus? Aí ele fala assim, como é que é isso? Olha, o cara camarada para ser salvo, num tempo em que Jesus nem sequer havia nascido, ele tinha que se converter para que religião? Judaísmo. Ou ser fiel a Deus, como muitos dos grandes profetas foram. Os grandes profetas, né? Isaías, Jeremias, eles não ficavam ali, eu não vejo eles toda hora ali professando o judaísmo, mas eles eram crentes e acreditavam no judaísmo, porque inclusive não tinha a Bíblia só foi compilada depois da morte de Jesus, alguns séculos depois, quando foi montado os livros, mas havia uma escritura chamada de Torá. Até aqui está dando para acompanhar? Diga amém. É muita coisa para 40 minutos, tá, gente? Então, é praticamente fazer um milagre, mas vamos lá, você vai pegar. Nesse momento da história, Jesus está vivo, ele está contando a história. Nós não podemos nos basear além do que ele está dizendo, porque senão, querido, nós vamos começar a viajar em coisas. Eu falei, por exemplo, aqui algumas coisas. Primeiro, né, para a gente tomar cuidado com relação, quando envolve, né, céu e inferno, sobre purgatório. Existe purgatório? Purgatório é uma tradição da igreja o quê? Católica. O que seria o purgatório? Onde a alma da pessoa vai, ela é purificada, restaurada e aperfeiçoada. Aí a gente fala do som da alma, né? O cara está lá, não, ele está consciente, querido. Se ele está dormindo ou não, é outros 500. É difícil provar isso aqui. Né? Conquanto quando a Bíblia usa a palavra dormir, é no nosso português, que é uma língua pobre. No grego, significa que ele está em descanso. Você já teve aquele momento que você não está dormindo, mas você está tirando uma pestana? Alguém lembra dessa palavra aí? Quem lembra dessa palavra aí? Pestana. O que é uma pestana, gente? A vovó falava essas coisas, né? É do tempo da vovó, né? Você está cochilando. Você já se encontrou dormindo assim, mas você parece estar ouvindo tudo ao teu redor? Você acorda assim, né? Quem já teve isso aqui já? Você já teve.
né? Você já dormiu, né? Quem já dormiu no trabalho aí? Você já dormiu no trabalho? Quem já dormiu no ônibus, gente? Querido, quando eu pegava na Praça 15 para ir para casa no Curicica, se o ônibus fosse sequestrado para Curitiba, eu ia embora. Não acordava em Curitiba, porque, meu querido, o sono da alma já tinha sido arrebatado. Só estava o corpo no ônibus, meu querido. Tão cansado que estava. Vamos lá. Normalmente o Hades é visto como lugar destinado para os ímpios, né? Para os mortos. Deus livra o justo do Seol e do Hades, ou seja, o lugar da sepultura. Olha isso aqui. Tudo isso já foi falado, tá? Estou só rememorando. Salmo 49, 15. Bota para mim aí. Salmo 49, verso 15. Amém? Me ajuda, por gentileza. Vou ficar na palavra, tá, gente? Sempre na palavra. Solta sua voz aí, vamos lá, vai. Mas Deus... Você vai morar no céu em nome de Jesus, porque Ele vai remir a sua alma. Hoje, Ele tem poder para fazer isso, como sempre teve, mas agora muito mais ainda, porque você tem na sua vida o sangue remidor de quem mesmo, hein? Jesus redimiu você. Diga amém aí, querido. Vamos lá no Salmo 9, verso 17, por favor. Salmo 9, 17, por gentileza. Vamos aqui na palavra, sempre na palavra, tá, gente? No inferno, me ajuda, por favor, vai. No inferno... Jesus está contando a história de Lázaro, né? O mendigo e o rico. Ele está vivo, ainda não havia cumprido sua morte e ressurreição. Então, ali no seio de Abraão estavam os justos e no inferno estava o rico. E eles se comunicavam, eles se viam. Hoje, no advento de após Cristo ter morrido, ressuscitado e vencido, ele levou esses. Esse contato não existe mais. Agora, eu posso dizer para você assim, gente, eu tenho provas cabais. Não. Nós temos conjecturas da Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Ela é a chave que abre a porta. Só tem um detalhe. Como é que é mesmo? Onde a Bíblia se cala, mais do que isso eu não posso avançar. Eu posso usar a Bíblia para te guiar. Agora dizer assim, não, eu conversei com um defunto lá, o cara bacana, me deu umas informações. Querido, cuidado. Hebreus capítulo 9, verso 27. Para essa turma que acha que alguém pode ressurgir dos mortos. Vamos lá, gente. Uma pessoa pode falar com um morto? Alguém pode falar com alguém que já morreu? Mas como é que uma pessoa que já morreu é copiada assim de maneira clara e inequívoca, você consegue entender, até o jeito dela falar, até o trejeito dela, até coisas que só você e ela sabia, é revelada para aquela pessoa, ela fica de queixo caído. Você imagina uma mãe que perde um filho num acidente de carro e ele morre instantaneamente. Gente, o coração dela está... Aí o que o diabo vai fazer? Vai providenciar alguém para criar esse ambiente para que ela reencontre ele. Ou numa carta psicografada e tal. Essa é uma mentirada, querido. Hoje até para falar essas coisas é complicado, né? Hoje para falar isso até é difícil. Mas o diabo é enganador, queridos. Roubar. Ele não está preocupado com qual é o veículo que ele vai usar. O importante é ele conseguir tirar você do caminho da verdade. Hebreus 9, 27. Quando alguém te falar sobre essas coisas, mas fulano pode voltar, como é que eu consigo falar? Não existe mais essa ponte. Quem seguiu, seguiu. Quem ficou, ficou. Solta a sua voz comigo, vamos lá, vai. E assim como aos homens o quê? Morrerem, vindo depois disso, querido, qualquer coisa diferente disso é demônio. Espíritos malignos decaídos, que eram anjos que se rebelaram contra Deus e foram expulsos da presença do Senhor. O nosso Deus não tolera rebelião. Se rebelou contra Ele, se rebelou contra a sua autoridade. Ele não é como a gente que às vezes finge que não está vendo, ou até releva o erro. Não, errou, Ele tira. O nosso Deus é santo. Eu nem vou caminhar por esse caminho, porque a gente vai começar a se conduzir por outro. Deixa eu voltar para o texto aqui. Vamos falar um pouquinho do lugar dos mortos. Tudo isso já foi falado, tá, queridos? O lugar dos mortos, então, identifica-se como Hades, ou Seol.
E naquele tempo, o que era o paraíso onde as almas habitavam, aqueles que foram salvos, eram conhecidos como seio de Abraão, ou paraíso. Tá bom, queridos? Bota a segunda parte para mim, queridos, porque eu estou voltando muito e não estou conseguindo andar. Nessa segunda parte aqui, eu botei a situação dos mortos. Falei sobre o estado intermediário dos mortos, né? Na história de Rico e Lázaro, vemos o estado intermediário dos salvos. O justo, ao morrer, é conduzido pelos anjos até o paraíso, chamado seio de Abraão. E o rico morre e não é mais citado. Aí eu botei aqui: os justos serão recebidos pelo Senhor. E qual é o texto que a gente pode usar como base para dizer que um justo será recebido pelo Senhor? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54. Agora vamos entender, realmente será isso? Ou essa visão foi dada somente para aquele momento, para aquela pessoa? Vamos conjecturar juntos. Atos 7, 54. Essa pessoa aqui, queridos, é um diácono, tá, queridos? É Estevão. Diz o seguinte: ao ouvirem isso, né, ele foi julgado, queridos. Todo o capítulo 7 é só o julgamento dele, só que ele é condenado à morte. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangeram os dentes contra ele. Vamos lá? Passa para mim. Mas Estevão, cheio do... fitou os olhos e viu. E Jesus o quê? Ele teve essa visão, queridos. Se está escrito na Bíblia, é porque Deus permitiu. Posso ouvir um amém, queridos? Eu creio na Bíblia. Quem crê na Bíblia aqui como palavra de Deus? Vamos lá, vai. Por isso que crer é loucura, é pela fé, porque a palavra de Deus ela não pode ser refutada, ela é irrefutável, ela não precisa de correção, ela é incorrigível, ela é a palavra de Deus. Então sempre que você ouvir alguém na internet falando asneira, dizendo que a Bíblia tem que ser corrigida, é o cérebro dele que tem que ser operado. Vamos lá, passa para mim, por gentileza. Então disse, ele está vendo, solta a voz comigo, povo santo, vamos lá, vai, ó. Então disse: eis que e o Filho do Homem. Primeiro ele vê sentado, agora ele está vendo em pé. Você tem que entender a sequência. Ora, se ele está de pé, é porque está se preparando para alguma coisa. Ora, o cara estava sendo julgado e seria apedrejado até a morte. O que ele vai fazer? Vai receber. Nós estamos conjecturando. Repare, ele vê ele sentado no versículo antes. Agora ele o vê de pé. Ele está vendo o que está acontecendo. Passa para mim, por gentileza. Eles, porém, gritando, eles ficaram assim, né, possessos. Ali tudo endemoniado, gente. Não tem outro. Para fazer o que eles fizeram, essa covardia, para uma pessoa desarmada, endemoniado. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam o quê? E unânimes contra ele. Vamos lá, passa para mim, vai. E o apedrejaram, as testemunhas deixaram as capas deles. Quem é esse Saulo aqui mesmo, hein? Lá na frente ele diz, né, numa das cartas dele, que se arrepende. Ele podia ter salvo ele, mas ele não fez nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Acho que tem mais um versículozinho, só para não ter nenhum erro. Tá. 59, passa para mim, querida, vamos lá. Enquanto o apedrejavam, me ajuda, querido, me ajuda, vai. Enquanto Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus. Isso aqui é lindo, gente. Mas ele morreu martirizado porque não quis o quê? Ele não quis negar a Cristo. Ele podia ter ficado na dele, mas ele manteve o seu testemunho. Agora é de onde a gente parou, tá, queridos? E daqui a gente vai seguir a sequência. O estado intermediário dos ímpios. Segundo o que a gente tem, né, de relato na base da palavra de Deus, os ímpios, que são aqueles que não têm Jesus como seu Salvador, não querem ter nenhum tipo de relacionamento com Ele, e isso é um direito que eles têm. Ninguém é obrigado a ter Jesus como Salvador, mas precisa entender as consequências dessa escolha. Deu para entender? Diga amém, querido.
Porque se a alma do homem é eterna, pós-morte, ela vai seguir algum caminho. A nossa vida não se limita só a essa vida. Existe o pós-morte. O homem que morre com Cristo será salvo e vai morar onde? E aquele que morre sem Cristo, o que vai acontecer com ele? Só vai para onde mesmo nesse momento? Vamos lá? Para o Hades, ou para o Seol, que é a palavra hebraica para inferno, lugar de tormentos. Salmo de número 9, verso 17, bota para mim aí, não sei se já li, mas vamos ler de novo. Eles vão para o chamado estado intermediário da alma, onde eles vão aguardar o julgamento. Está aqui, ó, no inferno. Me ajuda, por favor, vamos lá. No inferno serão o quê? Você tem orado por pessoas que você ama, que ainda não tem Jesus como Salvador? Vamos lá, levanta a sua mão aí. Você tem como abençoar alguém? Diga assim, ó, que o Senhor ouça essa tua oração em nome de Jesus. Profetiza mais, diga assim, vai haver salvação na tua casa em 2025, amém? Bom, vamos entender aqui uma coisa. Quando a gente fala do Hades, a gente entende que o Hades é um lugar embaixo, o inferno é abaixo, e que o céu é acima. Pelo menos culturalmente é assim que a gente aprendeu. Ninguém tem provas cabais disso. Essa é a grande verdade. A gente pode conjecturar algumas coisas que a Bíblia nos dá como diretriz. Repare, por exemplo, né? Quando envolvia aqui o caso do nosso amigo Lázaro, mas se lembra que aquilo ali é um tempo em que Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, tá? Lucas 16, verso número 23. Só para a gente poder conjecturar algumas coisas, né? Dos que estão abaixo, dos que estão acima. É interessante que nessa visão aqui, isso ficou assim, marcado. Dizendo assim, é um norte para a gente raciocinar. No inferno, me ajuda. Vamos lá aqui, ó. O Lázaro está onde? O mendigo Lázaro está onde? E o rico está onde? Inferno. No inferno, me ajuda, vai. Ora, então, tinha uma visão. Hoje, essa visão não é mais, ela não vamos dizer assim, hoje ela não existe mais, porque Cristo veio e fez o seu trabalho, Ele ressuscitou. Alguns dizem, né? É difícil porque a gente não tem prova disso, a gente conjectura. Ele pregou para aquelas pessoas ali, que foram fiéis, em toda a história. E os que confirmaram o seu relato, permaneceram fiéis. Foram. É que na nossa cultura, a gente guarda muito essa questão, né, do o céu acima. Porque o céu, será que é esse céu que a gente está falando aqui, da atmosfera, que a gente vê com nossos olhos, as nuvens? Ou será que esse céu, ele é na Via Láctea? Alguém pode provar isso? A Via Láctea é o que mesmo, gente? Como é que ela é chamada pelos cientistas mesmo? Pastor é conhecimento, não é verdade, né? Sistema solar. Pode haver outro sistema solar além desse? Olha que interessante, por exemplo, o cometa Halley, ele passa a cada 34 anos, você sabia disso? Agora, se ele anda por aí voando, por que ele leva 34 anos para voltar na Terra? Agora, se ele a cada 34 anos volta, então ele passa em algum lugar e volta, não é isso, gente? Deu para perceber isso aqui? Então existe um espaço, então existe um limite. A nossa mente humana não tem como captar. Quanto tempo duraria uma viagem daqui para Marte, por exemplo, você sabe? Aí eu vejo, né, os bobão assim, vamos colonizar Marte, né? Eu não lembro muito bem o número não, meu irmão, mas olha, vai levar aí de 3 a 6 anos aí para chegar lá. De viagem. São milhares de quilômetros, queridos. Vamos voltar para cá, já estou falando dos marcianos já quase, né? Vamos lá, vamos ficar aqui.
Provérbios 15, 24. Vamos lá. Provérbios capítulo 15, verso 24. Você está sendo abençoado essa manhã aí, amém, querido? Né? Pastor, tem uma dúvida, queria tirar. Depois a gente bate papo. Não tem problema não. Estou à sua disposição. 15, 24. Tá bom? Provérbios 15, 24. Amém? Isso. Vamos lá, gente. Isso aqui eu estou pegando o que está registrado na palavra, tá? Sem conjecturas humanas, do que eu acho, do que você acha. Vamos na palavra. Para o sábio, o caminho da vida, o quê? Para desviar o quê? Olha que interessante isso aqui. Isso é uma prova, hein? Mas vamos de novo, vamos lá, vai, ó. Para o sábio... Olha, quem escreveu o livro de Provérbios, gente? Você sabe? Foi quem? Foi o rei. Foi quem? Mas quem foi que deu essa sabedoria para esses caras escrever isso? No tempo dele, né, nem existia astrologia. Havia, de repente, o estudo da astronomia, os astrônomos, né? Tanto que quando os reis magos vão atrás, né, do menino, eles tinham a ciência, né, da onde ele nasceria e como o encontrariam, né? Todo mundo já viu essa história aqui nas nossas peças de teatro, nas cantatas, né? Eles foram guiados pelo quê? Uma estrela. Essa, inclusive, literalmente parou onde ele estava. Gente, isso é um sinal, assim, espetacular. Você gostaria de ver uma coisa dessa, gente? Meu Deus do céu, uma coisa espetacular. Como é que explica isso? Vamos lá, vai. Diz assim, né? Fato é que os ímpios sofrerão e estarão conscientes. O rico, o ímpio, né, estava em tormentos e tinha plena consciência do que estava acontecendo. Lucas 16, 23. Isso aqui, querido, joga por terra aquele negócio que o cara morre e não lembra quem ele é, nem onde ele está, nem o que ele fez, ele não sabe nem por que ele está lá queimando, lá no inferno. Não, ele tem total consciência. Ele sabe por que ele está lá. Lucas 16, 23. É isso. Ela está olhando para mim. Vamos lá. No inferno, estando o quê? O rico levantou os olhos e viu? E Lázaro? Olha o 24. Vamos lá, vai. Ele vai falar, vai. Então o quê? Pai Abraão, e mande que Lázaro o quê? Por quê? O cara está no inferno, mas ele reconheceu quem é que estava lá em cima. Não esqueça que essa visão foi antes, né? Ele está contando antes da sua morte, ressurreição e vitória sobre a morte, tá? Nunca esqueça esse momento aqui, tá? Para a gente poder manter o equilíbrio do nosso raciocínio. Olha, ele está atormentado, uma alma sendo atormentada pela chama do fogo. Então significa que a chama do fogo do inferno, independente de ser um corpo ou de ser uma alma, ela vai sentir o poder dessa chama. Então ela vai trazer para essa pessoa uma palavrinha chamada sofrimento. Agora, por que ele foi parar nesse lugar? Porque ele viveu uma vida, né, em detrimento à palavra de Deus, em detrimento à pregação da palavra. Ele nunca quis saber de Deus. Ele nunca quis saber de nada. Ele viveu a vida dele regaladamente, teve tudo. E esse diálogo vai à frente, tá? Nós vamos entender outras coisas. Vou ficar só nisso aqui hoje, tá? Não dá para avançar mais do que isso. Por isso que esse é um tema difícil de você conseguir pregar em 40 minutos, 45, e ir embora, está todo mundo entendido. Não dá, gente. Passa para mim. Olha o diálogo dos dois aqui. Mas Abraão disse: filho, lembre-se de você receber os seus bens durante a sua vida. Enquanto Lázaro só teve o quê? Lázaro só teve o quê? Agora, porém, ele está o quê? Consolado aqui. Enquanto você o quê? Eu estou vendo que o negócio está ruim para tu aí, filhão, mas eu não posso fazer nada. É uma determinação de Deus. Naquele tempo havia essa visão e era possível esse diálogo. Está guardando isso aí? Diga um amém, queridos. Isso é o próprio Jesus contando, tá? Passa para mim. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que não podem, nem os de lá,
Aí acontece algo, tá? Quando ele descobre isso, ele já tinha ciência, ele não tinha como chegar onde estava o Abraão, nem o Lázaro. Ele vai falar o seguinte, passa para mim aqui. Então o rico disse, pai, me ajuda, vamos lá, vai, ó. Pai, eu peço que... Isso aqui é tremendo, gente. Passa aí para mim, 28. Porque tem o quê? Para que lhes dê, a fim de que não venham também o quê? Caramba, dá para ver aqui uma coisa interessante. Ele ouviu a vida inteira e nunca deu ouvido para nada. Agora que ele está morto, atormentado, em chama no inferno, ele quer que, olha só, lá está Lázaro de volta lá. Tu voltaria, saindo do plano, né? Lá no céu, lá, vivendo toda aquela delícia. Alguém te pedir assim, volta para a terra para poder pregar para meus irmãos? Quem voltaria? Ninguém, tá vendo? Ninguém levantou a mão. Eu tenho 5 irmãos. Gente, o cara que está morto e queimando na chama do inferno, tem memória. Se ele tivesse morrido e estava desmemoriado, ele lembrar dos irmãos dele? Não. Manda ele lá, para ele pregar para os meus irmãos. Porque os meus irmãos são igual a mim, tudo safado. Vai todo mundo morrer e vai para a vala. Ajuda aí, pai Abraão. Manda o cara lá de volta. Já pensou, Thelma, né? Manda a Thelma. Aí a Thelma já salva, lavada e redimida, né? Com a veste, né? Celestial. Aí Jesus vai lá, Thelma, volta. Tu voltava, Thelma? Não? E se fosse eu que você tivesse que evangelizar? Vamos lá, o que você faria, Thelma? Eu estou longe da presença de Jesus. O que você... Ah, eu tive a minha chance, né? Egoísta mesmo, hein, rapaz? Crente egoísta. 29, passa para mim aí, vamos lá, vai. Abraão respondeu, vou ficar só no diálogo, tá, gente? Não dá para ir mais do que isso. Abraão respondeu, vamos lá, vai, ó. Eles têm... Filhão, já era. Acabou. Você teve a sua oportunidade. Você lembra a parábola das 10 virgens? 5 prudentes, 5 loucas, né? Aí o noivo vem. Elas foram comprar o azeite. Quando chegou, o noivo levou as que estavam prontas. Ele fez o que, gente? O que ele fez, gente? Fechou a porta. A Bíblia diz que, eis que ele se padeceu delas, coitadas. É igual o crente que chega atrasado na igreja. Ele abriu a porta. Dá um toque nesse irmão e diga, irmão, para de chegar atrasado, irmão. A Bíblia diz que os atrasados vão para a vala, meu irmão, né? Os atrasados, né? Nem vou olhar para ninguém. Atrasados, né? Cuidado, né? Dá um toque nesse irmãozinho. Vamos parar de chegar atrasado, irmão. Não posso perder essa chance, né? Não posso perder a chance. Ali, ó. Ele não deixou o cara voltar. Muitas vezes, queridos, alguns de nós não têm recebido os nossos milagres porque não temos feito as escolhas que são da vontade de Deus. Em nome de Jesus, queridos, não abra mão da sua salvação por nada nem por ninguém. Ontem conversei com uma esposa, não posso dizer nome nem nada. Só que essa esposa está tendo problema. E o marido não quer vir para a igreja. Falei, minha irmã, aqui o que vai pesar nesse momento é a salvação da sua alma. Salvação individual. Quem morreu para te salvar tem um nome. Qual é o nome dele mesmo, hein? Não foi seu marido. Eu preciso pregar, eu vou olhar nos seus olhos. Eu preciso pregar e dizer, mulher, que você tem que honrar seu marido, porque é bíblico. Mas o que envolve a salvação da sua alma, minha irmã, nada está acima da salvação.
nem a família, coisa alguma está acima da salvação da alma. Porque amanhã é você que vai para o inferno, aguardando ele tomar uma posição. Hoje, em nome de Jesus, estou pregando para uma igreja de homens e mulheres que são salvos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Não jogue a sua salvação no lixo. Tem alguém perto de você, diga assim: nós vamos morar no céu em nome de Jesus. Amém. Você que está me assistindo em casa, não jogue sua salvação e não troque por nada. Esse mundo que a gente vive hoje é o estado intermediário. Estamos de passagem. Não é a nossa pátria. Ah, mas eu sou brasileiro, por enquanto. Enquanto você está aqui, tem um CPF e um título de eleitor. E quando eu morrer, você vai se tornar cidadão do céu. Quem vai se tornar cidadão do céu, diga amém, querido.